que é o Amazon DynamoDB? O Amazon DynamoDB é um banco de dados NoSQL rápido e flexível para todas as aplicações que precisem de consistência, latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala. Ele é um banco de dados totalmente gerenciável que suporta tanto modelos de documento e valores-chave, que são Key Values. Sua flexibilidade de modelo de dados e performance confiável torna uma excelente opção para mobile, web, games, AdTech, IoT e tantas outras aplicações. Então, o básico do DynamoDB, armazenamento sempre em storage SSD, por isso que torna ele muito rápido. Ele é sempre distribuído por 3 datacenters distintos geograficamente. A leitura consistente eventual é a padrão e a leitura forte consistente, que é Strongly Consistent Read. Então vamos lá, leitura consistente eventual. A consistência em todas as cópias de dados geralmente é alcançada em 1 segundo. Repetir uma leitura após um curto período de tempo deve retornar os dados atualizados, que, consequentemente, você tem melhor desempenho de leitura. E a leitura forte consistente, Strongly Consistent Reads. Uma leitura fortemente consistente retorna um resultado que reflete todas as gravações que receberam uma resposta bem-sucedida antes da leitura. O que é o index? Bom, em bancos de dados SQL, um índice é uma estrutura de dados que permite realizar pesquisas rápidas em colunas específicas de uma tabela. Você seleciona as colunas que deseja incluir no índice e executa suas pesquisas no índice em vez de no conjunto de dados inteiro. No DynamoDB, existem 2 tipos de índices suportados para ajudar a acelerar suas escolhas no Dynamo. Então, é o índice secundário local, que é o Local Secondary Index, ou o índice global secundário, que é o Global Secondary Index. Então, vamos lá. Índice secundário local. Só pode ser criado quando você está criando a sua tabela. Você não pode adicionar, remover ou modificá-lo mais tarde. Tem a mesma chave de partição, que é a Partition Key da sua tabela original. Mas tem também uma chave de classificação diferente, que é a Sort Key. Oferece uma visão diferente de seus dados, organizados de acordo com uma chave de classificação alternativa, que é a Sort Key. Todas as consultas baseadas nessa chave de classificação são muito mais rápidas usando o índice do que a tabela principal. Exemplo, chave de partição, ID usada, ou chave de classificação, que é a data de criação da conta. E aí o índice global secundário, que é o Global Secondary Index. Você pode criar, ao criar a sua tabela, ou adicioná-la mais tarde. Chave de partição diferente, bem como uma chave de classificação diferente. Portanto, dá uma visão completamente diferente dos dados, acelera qualquer consulta relacionada a essa partição alternativa e a chave de classificação. Exemplo, chave de partição, endereço de e-mail. Chave de classificação, última data de login. E o que é uma query? Uma query de consulta encontra itens em uma tabela com base no atributo de chave primária e um valor distinto para pesquisar. Exemplo, selecionar um item cujo ID do usuário seja igual a 300, vai selecionar todos os atributos para aquele item, nome, sobrenome, e-mail, etc. E a query, usar um nome e um valor de chave de classificação opcional sort key para refinar os resultados. Se a sua chave de classificação for de uma data e hora, você pode refinar a fila para selecionar apenas os itens com uma data e hora dos últimos 7 dias. Por padrão, uma query retorna todos os atributos para os itens, mas você pode usar o parâmetro Project Expression se quiser uma consulta retorne apenas os atributos específicos que você deseja. E se você quiser ver apenas o endereço de e-mail em vez de todos os atributos. Os resultados eles são sempre classificados pela chave de classificação sort key. A ordem numérica, por padrão, é uma ordem crescente, ou seja, 1, 2, 3, 4. Os valores de código de caracteres ASCII também estão presentes e você pode inverter a ordem definindo o parâmetro scanIndexForward como falso. Por padrão, as consultas são eventualmente consistentes, lembra que é o default do DynamoDB, e você precisa definir explicitamente a consulta para ser fortemente consistente, que é o Strongly Consistent. E a gente vai para o scan. Uma operação de scan, ela examina todo item em uma tabela, por padrão retorna todos os atributos de dados e usa o parâmetro Project Expression para refinar o scan para apenas resultados com atributos que você deseja. E aí, query ou scan? A query ela vai ser mais eficiente que o scan sempre busca toda a tabela, então filtra os valores para prover o resultado desejado, removendo dados indesejáveis. Isso adiciona um passo extra de remover os dados que você não quer. E conforme o crescimento de sua tabela, o scan vai demorar muito mais, porque logicamente ele vai fazer em toda a tabela.
E a operação de scan em uma tabela grande pode usar recursos provisionados para uma tabela maior do que apenas em uma operação. Então tem que ter cuidado com isso. E como é que a gente melhora a performance, né, do DynamoDB? Você pode reduzir o impacto de uma query ou scan definindo um tamanho de página menor que usa menos operações de leitura. Exemplo, né, definir o tamanho de página para retornar apenas 40 itens. E um número maior de operações menores permite também que outras solicitações sejam bem-sucedidas sem limitação. E evitar usar operações de varredura se puder. Criar tabelas de forma que você possa usar as APIs, né, query, get ou batch get item. Por padrão, uma operação de scan, ela processa os dados sequencialmente, retornando incrementos de 1 mega antes de prosseguir para recuperar os próximos 1 mega de dados. Ele só pode verificar uma partição por vez. Você pode também configurar o DynamoDB para usar scans paralelos, dividindo logicamente uma tabela ou índice em segmentos e varrendo cada segmento em paralelo. Melhor evitar scans paralelos se sua tabela ou índice já estiverem correndo em atividades pesadas de leitura ou gravação de outros aplicativos. Bom, aí a gente vai para o tópico bem detalhado, né? Unidades de capacidade de leitura e escrita. O rendimento provisional do DynamoDB ele é medido em unidades de capacidade, que são também denominadas de Capacity Units. Ao criar sua tabela, você especifica seus requisitos em termos de unidade de capacidade de leitura e unidade de capacidade de gravação. Uma vez unidade de capacidade de gravação é igual a 1 vezes 1 KB de gravação por segundo. E uma vezes unidade de capacidade de leitura é igual a uma vez leitura fortemente consistente de 4 KB por segundo. Ou duas vezes leitura eventualmente consistente de 4 KB por segundo, que é o padrão. Então vamos lá, um exemplo de configuração. Uma tabela com 5 unidades de capacidade de leitura e 5 unidades de capacidade de gravação. Essa configuração será capaz de realizar 5 vezes 4 KB de leitura fortemente consistentes, que dá um total de 20 KB por segundo, e duas vezes mais eventualmente consistentes, que é igual a 40 KB. Então é 5 vezes 1 KB de escrita igual a 5 KB por segundo. Se seu aplicativo lê ou grava itens maiores, ele consumirá mais unidade de capacidade e também custará mais. E a gente vai para o Strongly Consistent Reads. Então, se seu aplicativo precisa ler, por exemplo, 80 itens, que são 80 linhas de uma tabela por segundo. Cada item tem, por exemplo, 3 KB de tamanho, você precisa de leituras fortemente consistentes. Então, primeiro a gente calcula quantas unidades de capacidade de leitura são necessárias para cada leitura. Ou seja, tamanho de cada item dividido por 4 KB. Então, a gente pega o quê? 3 KB dividido por 4 KB dá igual a 0,75. A gente arredonda sempre para o número inteiro mais próximo, ou seja, cada leitura vai precisar de uma vez unidade de capacidade de leitura por operação de leitura. E aí, multiplicando pelo número de leituras por segundo, que é 80 que a gente precisa, dá 80 unidades de capacidade de leitura necessária. E aí o cálculo para Eventually Consistent Reads. Se seu aplicativo precisa ler 80 linhas de tabela por segundo, cada item tem 3 KB, você precisa de leituras eventualmente consistentes, então você faz o mesmo cálculo. No entanto, como isso é para leitura eventualmente consistente e você obtém 2 vezes 4 KB de leitura por segundo, ou o dobro de taxa de transferência de leitura strongly consistent. Então, o tamanho de cada item dividido por 4 KB é 3 dividido por 4 é igual a 0,75, a gente arredonda para o número inteiro mais próximo, que é 1. E aí multiplica pelo número de leituras por segundo, que é 80. Só que a gente divide por 2, então você só precisa de 40 unidades, porque a gente está falando de leituras eventualmente consistentes. Então, unidades de escrita. Vamos supor que você precisa escrever 100 itens por segundo. Cada item tem 512 bytes. Então, primeiro calcula quantas unidades de capacidade de escrita para... Então, tamanho de cada item dividido por 1 KB, que é para cada unidade de capacidade de escrita. 512 dividido por 1 é igual a 0,5. Então, arredondando para cima, você tem que cada unidade de escrita é igual a uma vez unidade de capacidade de escrita por operação de escrita, multiplicando pelo número de escritas por segundo, igual a 100 unidades de escritas necessárias. Então, precificação sob demanda, né? Caso a gente não queira fazer todo esse cálculo, né, a gente pode fazer o seguinte: as cobranças elas se aplicam sempre para leitura, escrita e armazenamento de dados. Então, com a precificação sob demanda, você não precisa especificar seus requisitos. O DynamoDB instantaneamente escala para cima e para baixo, baseado na atividade da sua aplicação. Então, uma boa opção para workloads imprevisíveis ou uma aplicação nova. Ou então, também, você quer pagar somente pelo que você usa, né? Pay per request. Então, aí tem uma tabela, né?
capacidade sob demanda, né? Você tem workloads desconhecidos, tráfego de aplicação sem previsão inicial, ou você quer pagar sob demanda, ou a aplicação tem picos altos ou pequenos em carga. E já para uma capacidade provisionada, você pode estimar o que você quer provisionar direitinho de leitura e escrita, o tráfego já é previsível e estimado, ou seja, a aplicação já é conhecida, e você também tem que o tráfego da aplicação é consistente e aumenta de maneira gradual. Vamos lá, o que é o DAX? Né? O DynamoDB Accelerator, ou DAX, é um cache in memory, né? Um cache de memória totalmente gerenciado e agrupado para o DynamoDB. Oferece uma melhoria no desempenho de leitura de até 10 vezes. E o desempenho de microsegundos para milhões de solicitações por segundo. Ideal para carga de trabalho pesadas e também enrajadas, por exemplo, aplicativos de leilão, jogos e sites de varejo durante promoção de Black Friday, etc. Então, como é que ele funciona? O DAX é uma gravação por meio de serviço de cache. Significa que os dados são gravados no cache do DAX e também no armazenamento de back-end ao mesmo tempo. Então, permite que você aponte suas chamadas para a API do DynamoDB para o cluster DAX. Então, se o item que você está consultando estiver no cache, que é um acerto do cache, o DAX retorna o resultado do aplicativo. Se o item não estiver disponível, que é o perda de cache, o DAX executa uma operação getItem eventualmente consistente contra o DynamoDB. E a recuperação de dados do DAX reduz a carga de leitura nas tabelas do Dynamo e pode ser capaz de reduzir a capacidade de leitura provisionada. E quando a gente não pode usar o DAX, quando não é recomendado, quando atende somente leituras eventualmente consistentes, portanto não é adequado para os aplicativos que requerem, né, as leituras fortemente consistentes. Aplicativos intensivos em escrita, aplicativos que não realizam muitas operações de leitura e aplicativos que não requerem tempos de resposta de microsegundos. Então, pensa sempre que vai melhorar a leitura. E a gente vai para o Elasticache. O que é o Elasticache? O Elasticache é um serviço da web que facilita a implantação, operação e a escalabilidade de um cache de memória em nuvem. O serviço melhora o desempenho dos aplicativos da web, permitindo recuperar informações de caches rápidos, gerenciados e na memória, em vez de depender inteiramente de bancos de dados mais lentos baseados em disco. Então, a AWS ela provê duas opções, né? O Redis e o Memcached. O Elasticache suporta os dois modelos que são open source. E, basicamente, a gente tem que o Memcached, ele é multithread, o Redis não é, e o Redis, em contrapartida, ele é muito mais completo e suporta multi-AZ, que é muito interessante pensar isso. O Redis é para multi-AZ. Essa é a dica que eu preciso que vocês tenham em mente. E transações, né, no DynamoDB. As transações são ACID, né, atômica, consistente, isoladas e duráveis. São propriedades que cada transação deve ser atômica, ler ou gravar vários itens em várias tabelas como uma operação tudo ou nada, e verificar se há uma condição de pré-requisito antes de escrever em uma tabela. Com isso, as transações devem e são isoladas, não existindo dependências. E o que é o TTL no DynamoDB? O atributo Time to Live define um tempo de expiração para os seus dados. Itens expirados são marcados para exclusão e é ótimo para remover dados irrelevantes ou antigos, como, por exemplo, dados de sessão, logs de eventos, dados temporários, por aí vai. Com isso, a gente reduz o custo removendo automaticamente os dados que não são mais relevantes. Então, o TTL ele é representado como o tempo de época, que é o Epoch Time, e a expiração é definida para 2 horas após o início da sessão. E quando o tempo atual for maior que o TTL, o item estará expirado e marcado para exclusão. E você pode filtrar os itens expirados em suas consultas com query ou scans. E a gente tem aí o modelo, né, na coluna de TTL, como é que é o Epoch Time. Então, o que são streams no DynamoDB? É uma sequência ordenada por tempo de modificações no nível de item, ou seja, de inserir, atualizar, excluir e etc. Os logs eles são criptografados em repouso e armazenados por 24 horas. São acessados por meio de um endpoint dedicado e, por padrão, a chave primária é gravada. As imagens antes e depois podem ser capturadas. Então, a gente tem como se fosse esse retângulozinho azul do lado direito da imagem, são os streams. E o processamento, né? Os eventos são registrados quase em tempo real, os aplicativos podem realizar ações com base em conteúdos e são fontes de eventos para o Lambda. Então, se são fontes de eventos para o Lambda, você pode fazer pesquisas no stream direto ou também acionar eventos, né, com código Lambda. Então, por exemplo, a gente tem, né, cada retângulozinho azul pode estar um cross-region replication do Dynamo, pode estar fazendo trigger de notificação, pode até fazendo uma busca, o que você conseguir fazer com Lambda.
Taxa de transferência. Então vamos lá. Provisioned Throughput Exceeded Exception. Sua taxa de solicitação está sendo muito alta para a capacidade guardada aí, configurada, né, de leitura e gravação provisional de sua tabela, e aí o SDK ele automaticamente vai repetir a solicitação até que seja bem sucedido. Se não estiver usando o SDK, você pode reduzir a frequência da solicitação ou usar o back-office exponencial. Então, como é que isso funciona? Muitos componentes de uma rede podem gerar erros por estarem sobrecarregados. Além de tentativas simples, todos os SDKs da AWS usam o back-off exponencial. Então, o que, que acontece? Progressivamente, as esperas aumentam entre as tentativas consecutivas. Então, se você esperou primeiro 50 milissegundos, na segunda tentativa vai esperar 100, na terceira 200 e por aí vai. E se após 1 minuto não funcionar, o tamanho de sua solicitação pode estar excedendo a taxa de transferência para a capacidade da sua tabela do Dynamo. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Provisioned Throughput Exceeded Exception. A sua solicitação é muito alta para a capacidade de leitura e o SDK vai repetir automaticamente até estar bem sucedido. Então, ele vai estar sempre reduzindo a frequência da solicitação. Então, o que, que acontece, né? Além dessas tentativas consecutivas, é muito útil para não sobrecarregar e não gerar erros para o seu banco de dados. Então, as dicas que a gente precisa saber, tá? Provisioned Throughput Exceeded Error. Isso aí vai cair na prova, você tem que estar com isso na cabeça. Número de requisição muito alto. Aí vai para o Exponential Backoff, que melhora o fluxo de requisições com esperas sucessivas. E isso é muito utilizado também em outros serviços, como por exemplo Buckets S3, CloudFormation e o SES. Tudo bem, pessoal?